Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para continuarmos aí a nossa série das aparições de Nossa Senhora. E hoje ainda continuando na aparição de Nossa Senhora no Brasil. Semana passada nós nos referíamos à aparição dela em Pernambuco, né? Em Pesqueira. E agora nós vamos para o Rio Grande do Sul, na localidade de Erechim, aparição que Nossa Senhora tem como título de Nossa Senhora da Santa Cruz. Então, nesse título, né, que Nossa Senhora vem, e que inclusive ela faz uma similaridade com a aparição, né, com aí as aparições de Akita, né, as revelações que Nossa Senhora deu em Akita, no Japão. Aqui também no Brasil, Nossa Senhora da Santa Cruz tem mensagens de penitência. Então, o enredo dessa história vai acontecer desde 1944 até 1988, para uma vidente chamada de Doroteia Farina. Foi uma senhora em que era uma mãe de família, né? Ela tinha seu esposo e filhos, e pessoal do Facebook, ok? E ela teve um momento de doença grave, chegando a ser diagnosticada pelos médicos que ela teria somente 6 a 7 meses de vida. Então, isso ocasionou, né, um constrangimento, uma consternação na família, e fez com que Doroteia se aproximasse ainda mais da sua vida de oração. Então, passado, né, algum tempo, aconteceu algo inusitado na vida daquela família. Doroteia veio a ficar sem sentidos e a ser diagnosticada pelos médicos como morta. Então, aos olhos da ciência, aquela mulher havia morrido. E nas suas orações, antes de acontecer isso, ela sempre pedia a Nossa Senhora que ela tivesse a graça de criar os seus filhos, que ela não fosse desamparada, nem a sua família, né, já sabendo do diagnóstico que os médicos haviam dado devido à sua doença. Mas o que acontece? Por 24 horas, então, ela ficou diagnosticada como morta, e houve o velório, né, a família em luto, e após isso, então, acontece o milagre, em que Doroteia Farina se levanta, né, e então se apresenta novamente para os filhos, né, já com a sua missão aí. Então, aos olhos da ciência, essa irmã ressuscitou para uma vida nova, fisicamente. E então, o que acontece no enredo disso? Doroteia vem com uma missão de anunciar ao mundo, e em especial para o Brasil, a missão da conversão. E aí nós vamos entender um pouco sobre como que aconteceu isso. Essa cidade onde Doroteia viveu, Erechim, ela fica aí no Rio Grande do Sul, a 420 quilômetros, ou melhor, quilômetro 20, e a partir do dia 25 de dezembro de 1944, ela se apresentou para a Doroteia. E como é que foi se dando esse desvendar de Nossa Senhora?
essa localidade onde Nossa Senhora apareceu, ela escolheu, né, como local das aparições o próprio quintal da vidente. Então Doroteia ainda existe, né, um tanque no chão, né, para lavagem de roupas. E enquanto Doroteia estava fazendo essa atividade diária, Nossa Senhora lhe apareceu. E aí a gente se depara com uma realidade muito interessante, né? Nos afazeres diários, uma dona de casa, cuidando da sua família, cuidando do seu marido, dos seus filhos, lavando a roupa, teve o seu primeiro encontro com Nossa Senhora. Isso faz a gente refletir muito na importância das atividades cotidianas como percursos de santificação da nossa vida. O que a gente reflete nesse momento é que aquilo que Nossa Senhora escolheu, né, o momento que Nossa Senhora escolheu para aparecer, é algo tão corriqueiro, algo que não necessitou de, vamos dizer, né, especificamente uma preparação religiosa, né, um ato religioso. Não estamos aqui falando que não precisamos disso. Obviamente que Doroteia tinha uma vida religiosa, tinha uma devoção à Nossa Senhora, mas que todos os momentos da nossa vida, eles podem e devem ser momentos de encontro com Deus, de elevar o nosso pensamento a Deus, de consagrar as nossas ações, as nossas atividades cotidianas, para que Deus as abençoe. Se a gente perceber que em outras aparições Nossa Senhora também estava ali presente no momento de trabalho. Quando nós falamos lá em La Salette, nós observamos esse fato. Os pastorinhos de La Salette, eles estavam em serviço. Então, que a gente perceba que a nossa vida é repleta de momentos propícios para o encontro com Deus e com a Mãe de Deus. Bom, no decorrer das aparições, Nossa Senhora revelou muitas coisas para a vidente Doroteia. E sempre o discurso de Nossa Senhora, como nós já vimos em outras tantas lives, é o discurso da penitência. Nós sempre vamos observar que Nossa Senhora fala sobre a penitência e ela se apresenta sempre com essa intenção. Ela relata algumas das narrações de Nossa Senhora. Ela cita algumas coisas que foram registradas e publicadas posteriormente. Comunica a todos os pequenos que rezem 5 Ave-Marias cada dia, em honra às 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, pela conversão dos pecadores. Os adultos rezem todos os dias 5 Pai Nossos na mesma intenção. Então, isso foi um pedido de Nossa Senhora. Outro pedido se refere às jovens, e ela vai dizer: quanto às jovens e donzelas desonestas com estas malditas modas que só servem para envenenar o universo inteiro. Então ela já vai fazendo alertas. Ela vai dizer também algo que a preocupa muito, que é referente às mães que abortam. Nossa Senhora, ao longo do século XX, traz essa preocupação e diz que essas mães que abortam matam mais do que qualquer guerra. E ela fala vários ais, assim como a gente vai vendo no Evangelho, quando Jesus, depois de falar as bem-aventuranças, fala os ais para as pessoas que não creem.
ou que não vivem a vida em Deus, aqui Nossa Senhora no Brasil também ela vai revelar várias situações como essas. Ela diz também: os homens pretendem a paz sem Deus. De nada lhes servirá se não fizerdes penitência, oração e sacrifício. O Brasil se tornará uma nova Rússia. Quem está acompanhando a sequência de lives vai entender que Nossa Senhora frequentemente, em sequência, vem alertando sobre esse perigo. Olha que mensagem tão forte de Nossa Senhora, quando ela mais uma vez denuncia o comunismo e diz desse perigo aqui no Brasil. Então ela já alertava em La Salette. Ela deixou claro isso na aparição em Fátima. Nós vimos que aqui no Brasil, em Simbres, em Pernambuco, Nossa Senhora alertou sobre esses perigos, de 3 investidas, inclusive, sobre o comunismo. E agora, aqui também, na cidade de Erechim, Nossa Senhora, mais uma vez, vai trazer essa preocupação e dizendo, o alerta de Nossa Senhora: se não fizerdes penitência, oração e sacrifício, o Brasil se tornará uma nova Rússia. E Nossa Senhora ela faz esse alerta com grande peso, porque ela se apresenta como Nossa Senhora da Santa Cruz, revelando para Doroteia e também para o seu filho Geraldo, na época tinha 10 anos, nas primeiras aparições, ela revela que o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, escolheu o Brasil, escolheu para ser a terra de Santa Cruz. Então veja que preciosidade que nós temos de saber que a nossa terra é uma terra santa, escolhida por Jesus Cristo, em que o seu nome não foi por acaso, quando, na chegada dos colonizadores portugueses, se adotou o nome de Terra de Santa Cruz e se celebrou a missa nessa terra, porque havia desígnios de Deus. A gente vai perceber nas profecias, nos sonhos de Dom Bosco, também essa prerrogativa de que Deus abençoou o Brasil. Em outras aparições também, como em Medjugorje, que nós falaremos mais à frente, em outra live, a gente vai perceber também que o Brasil tem uma bênção de Deus. Então, o alerta que Nossa Senhora nos faz é para que preservemos esse legado que o Senhor nos reservou, para permanecermos como terra de Santa Cruz. E por isso que a imagem de Nossa Senhora, como Nossa Senhora da Santa Cruz, vem com uma cruz atrás de si, para mostrar esse sinal para nós no Brasil. Padre Paulo Ricardo uma vez sinalizou a união espiritual do Brasil e Portugal quando o rei de Portugal, o fundador de Portugal, ele estava vencendo a batalha que iria originar, né, aquele país. Ele teve uma locução interior de Nosso Senhor Jesus Cristo que disse a ele: se tornarás rei para levardes o meu evangelho a terras longínquas. E de fato, o Brasil se tornou a terra de Santa Cruz, cumprindo assim essa profecia para o rei de Portugal. Então, Nossa Senhora vem trazendo esses alertas, sabendo da responsabilidade e da escolha que o Senhor Jesus, seu Filho, nos deu,
E ela vai trazendo muitas preocupações. Nossa Senhora vai revelando muitas coisas que foram acontecendo como as modas do século XX. E a gente aqui vai relacionar também com a questão de que os papas já estavam alertando sobre os perigos do século XX, como o século em que a fumaça de Satanás entrava na igreja e que era o século onde que o inferno estaria solta, fazendo as suas investidas no mundo. Uma outra citação de Nossa Senhora, em Erechim, vai dizer: milhares de crimes se cometem nesses malditos salões de baile. Quantos pecados escandalosos e quantas crianças que ainda não sabem fazer o sinal da Santa Cruz. O sinal da cruz recorda a cruz de meu divino Filho, e os cristãos deste tempo opõem o sinal da cruz às superstições dos pagãos. Então ela vai trazendo reflexões sobre essa ausência do sagrado, o caminho pernicioso e malicioso que a humanidade vem tomando e que de forma muito avassaladora ocorreu durante o século XX. E aí é necessário que a gente perceba com que frequência Nossa Senhora passou a ter em suas aparições. A gente relatou já algumas de séculos anteriores, mas há de se destacar que, quando adentramos no século XX, Nossa Senhora então faz uma investida de sua presença na Terra. E ela diz outras circunstâncias: ai do mundo por causa do escândalo, da blasfêmia, da inveja e da calúnia, e do desprezo do dia do Senhor, que é o Santo Domingo. É esta a causa de grandes castigos nas famílias e na colônia. Esses malditos salões de baile, que são a rede do próprio Satanás. Pobres jovens, quantas almas que caem no inferno, como a chuva de neve que quase fecha o clarão do dia. O povo é pior do que no tempo do dilúvio. A ira de Deus está derramada sobre as nações e não tardará a chegar no Brasil, se não fizerdes penitência. Eu vos prometo, se todos os católicos rezarem o terço todos os dias, o anjo da paz não tardará a descer sobre a terra. Mas se não fizerdes penitência, os tempos serão graves. Rezai, rezai, filhos meus, para que se aplaque a ira de Deus. Vejam que Nossa Senhora cita aqui o anjo da paz, que é o mesmo anjo que anunciou aos pastorinhos em Fátima, em Portugal, antes das aparições de Fátima. Esse anjo que apareceu em 1916 em Fátima e que Nossa Senhora cita aqui em suas aparições no Brasil, com a condição de termos o compromisso da oração do terço e da penitência. E ela ainda diz, são muitos os relatos, a gente vai resumir, mas ela vai dizer: penitência, penitência, penitência pelos pecadores. Se meu povo não se submeter a fazer penitência, vejo-me forçada a deixar cair grande castigo. Os 10 mandamentos não são mais observados. O nome de meu divino Filho é arrastado pela lama da mais terrível blasfêmia. Isso aí, meados do século XX, e a gente agora no século XXI vê mais horrores ainda, como blasfêmias em séries, carnaval. O dia do Senhor é profanado sem respeito. Cometem mais pecados num só dia santo que em 6 dias de trabalho. Quantos homens correm para a perdição do mundo, precipitando-se no gozo e no abismo dos prazeres. A multidão dos pecados que cometem é tal
que meu coração está afogado numa torrente de amargura e de tristeza. Então, Nossa Senhora, com grande, imensa preocupação, ela traz essas reflexões e ela ainda fala: minha filha, se todos os católicos rezarem o terço, o anjo da paz não tardará a descer sobre a terra. Mas se não fizerdes penitência, o tempo é grave, a nuvem maldita do comunismo quer cobrir o Brasil. Rezai, meus filhos, para que se aplaque a ira de Deus, porque ela está derramada sobre as nações e não tardará a chegar ao Brasil se não fizerdes penitência. Então, Nossa Senhora alerta aqui mais de uma vez sobre esse grande perigo, que a gente consiga compreender com clareza que a gente está falando aqui não é de posicionamento político, meus irmãos. Já falamos sobre isso, mas que Nossa Senhora alerta, ela vem do céu para alertar sobre isso. É um instrumento de Satanás para acabar com os cristãos, mas que é um flagelo decorrente da malícia do homem, da falta de penitência, da falta de arrependimento, da falta da vida de oração. E é por conta disso, e é em consequência disso, que o mundo está sofrendo todo esse abalo espiritual trazido pelo comunismo. Então, que a gente possa perceber a necessidade urgente que nós temos para lutar contra isso. E aí, continuando sobre a nossa análise, a gente vai perceber, né, quantos sinais foram deixados naquele lugar. Um deles muito importante foi que a vidente Doroteia ela se tornou estigmatizada. Então as chagas apareciam em suas mãos e ela ficava, né, numa situação bem dolorosa, ficava acamada. E conforme o tempo foi passando e que as autoridades religiosas iam fazer as suas análises, a gente pode até fazer aqui, né, a menção desse parêntese, ela foi muito perseguida e até ameaçada de excomunhão por conta das aparições em que se consideravam que eram falsas, mas, né, com toda a análise foi se verificando posteriormente que, né, isso tinha crédito pelas confirmações que Deus foi dando a essas aparições. Então acontecia de Doroteia ficar estigmatizada por um bom tempo e na madrugada do sábado santo, na vigília pascal, para o dia da Páscoa, as chagas sumiam. Houve uma ocasião em que um sacerdote local ordenou que ela fosse engessada. Vejam bem, ela foi engessada nos seus 2 braços, porque a suspeita que eles tinham é que ela provocava as chagas, os estigmas nas mãos. Então a engessaram enquanto ela estava sem estigma, e mesmo ela engessada e isolada, para que ninguém forçadamente fizesse os estigmas verteram em suas mãos e inundaram todo aquele gesso. Outro sinal também muito interessante que apareceu nesse lugar foi a fonte milagrosa. A gente pode lembrar que em Simbres também nós tivemos uma fonte dada por Nossa Senhora. Também nós tivemos a fonte em Lourdes, né? E aqui também em Erechim, um sinal para os incrédulos também foi a fonte de água milagrosa. Mas um outro sinal também muito intrigante
foi a presença daquilo que designou, né, a aparição de Nossa Senhora como Nossa Senhora da Santa Cruz. Nossa Senhora traçou um sinal da cruz no chão deste lugar. Essa cruz que está no solo, ela tem a medida de 2,20 metros de altura por 1,40 de lateral e 12 centímetros de largura, né? Então a haste superior, né, de 2,20, a haste lateral de 1,40 e 12 centímetros de largura. Essa cruz ela é muito interessante porque esse sinal foi dado na terra, no solo. E aí é bom a gente comparar esse sentido, né? Que o Brasil é terra de Santa Cruz. E Nossa Senhora deu esse sinal exatamente na terra. Fez a Santa Cruz na terra, no solo brasileiro. E como que como que se explica esse milagre? Nesse local, a grama não cresce. Todo o entorno da cruz possui grama. E aí fizeram 5 vezes investidas contra essa cruz. Capinavam, colocaram sementes para plantar grama naquele local. Chegaram a usar retroescavadeira. Retiraram todo aquele solo, pensando que poderia ter ali algum veneno para que a grama não crescesse. E depois de terem tirado todo o solo, jogaram outro solo com grama inteira. O que aconteceu? Novamente, no mesmo local, surgiu a cruz. E aí Nossa Senhora pede, né, para que essas medidas dessa cruz sejam reproduzidas numa cruz, né, que foi erigida, né, e fixada então na localidade, numa subida próxima, onde foi feita a via sacra com essa cruz posicionada. Então a gente percebe que Nossa Senhora deu vários sinais. Bom, a mensagem de Nossa Senhora, ela fala muito dessa questão das indisciplinas do ser humano e sobre as consequências disso. Ela fala, por exemplo, que ela é a mãe de Jesus Nazareno. Veio pedir a penitência e a conversão. E essa frase, esse pedido de Nossa Senhora, a gente percebe que em diversas, ou melhor, praticamente em todas as aparições, o que ela pede é isso. Que a gente possa entender que Nossa Senhora tem uma grande preocupação com a humanidade, e nesse caso em específico, a gente pode perceber que Nossa Senhora tem missões para países em específico. Os céus, ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma grande preocupação particular com seus filhos nas suas terras, com aquilo que é a realidade espiritual de cada país. A gente viu que Nossa Senhora veio de uma sequência de 3 grandes aparições, de 3 grandes momentos, né? Na França, como foi em Paris com a Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, como foi em La Salette e depois em Lourdes. Nossa Senhora tem feito esse trabalho. Ela vai a Portugal, ela vai à Alemanha, ela veio no Brasil, vem ao Brasil. Então, em cada local, Nossa Senhora tem uma mensagem específica para aquele povo, sabendo dos perigos que o mal tenta
contra cada um desses povos. E Nossa Senhora, que é a rainha dos povos, vem nos auxiliar. Ela fala, inclusive, que as calamidades virão, os rios e mares transbordarão, a seca, as enchentes, os furacões. Então, Nossa Senhora profetiza aqui realidades que são consequências das mazelas espirituais. Quando o ser humano escolhe pecar, escolhe ter uma vida desregrada. Nossa Senhora deixa muito claro na mensagem de Erechim que a consequência dessas calamidades, né, elas vêm como um fruto justamente daquilo que o homem tem como sua principal artimanha, que é o pecado, é a injúria, é o desrespeito aos mandamentos. Ou seja, o século XX e, por consequência, o século XXI experimentam dos frutos do pecado do século. Nossa Senhora fez vários alertas anteriores, profetizando, como ela fez em La Salette, daquilo que viria no porvir, como os livros maus que abundariam a terra, falava dos costumes que viriam, e aqui Nossa Senhora vem fazendo vários relatos, ressaltando sobre esses costumes que se enculturaram na sociedade, que na verdade tem um fundamento diabólico. Ela cita várias vezes essa questão dos bailes, ela fala sobre o aborto, e depois nós vamos ver numa outra aparição mais à frente que Nossa Senhora vai destacar mais uma vez a questão do aborto, falando que ele é o transbordamento da taça. Mas por que se chega a esse ponto? Porque a humanidade foi se acostumando a viver no pecado. Foi querendo viver uma vida desregrada longe de Deus. Preferiu os prazeres da carne, o desrespeito a Deus, a não guardar os mandamentos de Deus, do que viver conforme a vontade do Senhor. Então, toda essa má escolha do homem provoca a falta de paz e atrai sobre a vida do ser humano, e aqui Nossa Senhora deixa claro que atrai também sobre o Brasil os flagelos, a seca, a fome, os terremotos, os furacões, mas também o mal do comunismo, que vem para destruir as famílias, destruir o ser humano como um todo. Então, que a gente possa entender que a mensagem que Nossa Senhora trouxe através da vidente Doroteia durante todo esse tempo, ela é uma mensagem muito atual. E aí a gente finaliza dizendo que após todo esse período das aparições em que houve tantas proibições, tantas perseguições mesmo para a vidente, incredulidades, em 1994 a igreja celebrou, no dia de Santa Cruz, a primeira missa no local, comemorando os 50 anos das aparições, porque Deus honra os seus fiéis. Então, Doroteia não experimentou em vida essa verdade espiritual de ver aquele lugar como um santuário reconhecido, apesar das iniciativas, né, dos devotos romeiros, mas passado esse tempo, então a igreja de fato reconhece e celebra, assim como no início
da colonização no Brasil, se celebrou a missa. Então, aquele local, aquela casa, aquele quintal de uma família de cristãos, de uma mãe de família, se tornou reconhecidamente um local de santidade, uma terra de Santa Cruz, que o Senhor Jesus Cristo escolheu para habitar e santificar. Que nós possamos desejar viver com o nosso Senhor Jesus Cristo e com a nossa Mãe Santíssima Maria, para que possamos santificar a nossa terra, possamos lutar contra as investidas de Satanás, preservar as nossas famílias das más condutas, livrar as nossas famílias de todo esse apelo às coisas do mundo e às blasfêmias contra os mandamentos de Deus que Nossa Senhora tanto combate, e perseverar firmes na nossa oração. Na oração em família, na oração particular, na oração do Santo Terço. Que você possa perceber na sua vida que, assim como Doroteia teve seu primeiro encontro com Nossa Senhora nas aparições, lavando a roupa, que você também possa ter esse encontro com Deus e com Nossa Senhora, talvez lavando a louça, ou lavando a roupa também, fazendo o dever de casa com seus filhos, ou no seu local de trabalho, ou no seu momento de lazer, mas que você compreenda que em todo tempo é tempo de estar na presença de Deus e reconhecer a voz de Deus na nossa vida com a intercessão de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora da Santa Cruz possa interceder por nós, pela santificação das almas e de nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Santa Cruz, intercedei por nós. Até a próxima. Nós voltamos a falar na semana que vem de Nossa Senhora. Falaremos de Nossa Senhora de Akita, no Japão.